Eles o humilharam na frente de todos por suas roupas simples e sua cor. Um erro que custaria o emprego, a reputação e a dignidade de cada um deles. Mal sabiam que aquele idoso estava prestes a comprar o mundo que eles tanto veneravam. "Saia da minha loja, agora!" A voz de Gustavo, o vendedor, cortou o silêncio polido da concessionária. Benjamin, um senhor de 72 anos, permaneceu parado na entrada, seu corpo esguio emoldurado pela porta de vidro. O ar-condicionado soprava um vento gelado, mas a hostilidade era ainda mais fria. Os olhos de Gustavo percorreram as roupas simples de Benjamin. Uma camisa de flanela gasta, calças de sarja desbotadas e sapatos que já viram dias melhores. Um sorriso de escárnio se formou no canto de seus lábios. "O senhor não ouviu? Este não é um lugar para gente como você." Alguns clientes, vestidos em grifes da cabeça aos pés, pararam para observar. Seus olhares eram uma mistura de curiosidade e desdém. Ninguém interveio. O constrangimento pairava no ar, denso e desconfortável. Benjamin apenas ergueu o queixo, seu olhar calmo fixo no carro esportivo vermelho que brilhava sob as luzes do showroom. A gerente, Verônica, aproximou-se, seus saltos agulha estalando no piso de mármore. Ela não olhou para Benjamin, mas para Gustavo. "Qual o problema aqui? Este senhor insiste em entrar. Já pedi para se retirar." Só então, Verônica se virou para Benjamin. Seu olhar foi como uma avaliação de gado, rápido e depreciativo. Ela viu um homem negro, idoso e, em sua mente, pobre. Um problema a ser removido. Ela se aproximou, sua postura imponente. "Senhor, por favor, não nos force a tomar medidas desagradáveis." A ameaça era clara. Verônica agarrou o braço de Benjamin. O toque foi firme, uma ordem sem palavras. "Vou dizer pela última vez, saia." O rosto de Benjamin permaneceu impassível, mas seus olhos escuros ganharam uma nova intensidade. Ele não reagiu, não puxou o braço. Apenas olhou para a mão dela, depois para o rosto dela. Como eles poderiam saber que estavam expulsando o dono de tudo aquilo? Como poderiam imaginar que aquele toque selava o destino de todos na sala? Essa história de humilhação está apenas começando e a vingança será inesquecível. Inscreva-se e ative o sino para não perder o momento em que o mundo deles irá desabar por completo. O toque firme de Verônica em seu braço não doeu, mas acendeu uma memória antiga, uma brasa adormecida sob décadas de cinzas. O cheiro do couro dos carros, o brilho do mármore, tudo desapareceu. Por um instante, Benjamin não estava mais na concessionária. Ele estava de volta a uma pequena garagem empoeirada, 40 anos mais jovem, o cheiro de graxa e metal quente no ar. Sua esposa, Sarah, estava lá, os olhos brilhando mais que qualquer farol. Ele segurava um projeto desenhado à mão, um esboço tosco de uma peça de motor inovadora. "É isso, meu amor," ele disse, a voz cheia de uma esperança que quase podia ser tocada. "Isso vai mudar tudo. Vamos construir nosso império, tijolo por tijolo, a partir daqui." Sarah tocou seu braço, um toque suave, cheio de fé. "Eu sei que vamos, Ben. Eu nunca duvidei." Aquele toque era seu combustível. Aquele momento, a fundação de tudo. O cenário mudou, como um filme mal cortado. A garagem deu lugar a um escritório moderno, com paredes de vidro e uma vista panorâmica da cidade. Benjamin, um pouco mais velho, estava do outro lado de uma mesa de mogno. Em frente a ele, um investidor de terno caro, o homem que havia prometido levar sua pequena empresa ao próximo nível. "Sinto muito, Benjamin," disse o investidor com uma frieza que congelava a alma. "O conselho decidiu que sua visão não se alinha mais com a da empresa." Minha visão? Esta empresa é a minha visão." Benjamin retrucou, o choque dando lugar à raiva. O homem sorriu, um sorriso sem calor. "Era.
Agora é nossa. Sejamos honestos. Gente como você não pertence a este mundo. Você foi a escada, mas já chegamos ao topo. Ele foi expulso de sua própria criação, com as palavras do homem ecoando em seus ouvidos. A traição foi um golpe físico, tirando-lhe o ar. A cena se dissolveu novamente. Benjamin estava sentado em seu carro velho, do lado de fora do prédio que um dia fora seu. A humilhação era um veneno correndo em suas veias. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que desenharam os projetos, que consertaram os motores, que construíram um sonho. Naquele momento, sob a luz fraca de um poste, ele fez uma promessa silenciosa. Não para o mundo, mas para si mesmo. Ele se reergueria. Construiria algo tão vasto, tão inabalável, que ninguém, nunca mais, teria o poder de diminuí-lo ou expulsá-lo. Ele não seria mais a escada de ninguém, ele seria o prédio inteiro. O senhor é surdo? Mandei sair. A voz ríspida de Verônica o trouxe de volta ao presente, com a brutalidade de um soco. A humilhação era a mesma, o desprezo era o mesmo, mas o homem que o recebia não era. O Benjamin de 40 anos atrás sentiu dor e choque. O Benjamin de agora sentia o peso frio e calmo da resolução. Seus olhos, antes apenas observadores, agora eram os de um caçador. A memória não o enfraqueceu. Ela afiou sua determinação como uma lâmina. O jogo havia começado. Do lado de fora, o ar da cidade era pesado, mas para Benjamin parecia mais respirável do que a atmosfera rarefeita e hostil da concessionária. O sol da tarde refletia nas janelas espelhadas dos arranha-céus, cegando-o por um momento. Ele se sentou em um banco de praça de concreto do outro lado da rua, o showroom de luxo perfeitamente em sua linha de visão. A raiva inicial, a ferroada da humilhação, começou a se dissipar, substituída por algo mais profundo, um desejo melancólico. Não era por vingança, não ainda, era por algo muito mais pessoal. O carro, aquele esportivo vermelho de edição limitadíssima, não era apenas um amontoado de metal e fibra de carbono para ele, era um fantasma. Anos atrás, uma de suas empresas de tecnologia, uma subsidiária anônima de seu vasto conglomerado, desenvolveu o sistema de telemetria e a interface de software que se tornaram o coração daquele veículo. Ele participou de algumas das reuniões iniciais de design, um bilionário disfarçado de consultor técnico, apenas pelo prazer de estar perto da engenharia, sua primeira paixão. Ele se lembrava de ter dito a Sarah, pouco antes de ela falecer, que um dia compraria o primeiro modelo que saísse da linha de produção, como uma homenagem silenciosa à garagem onde tudo começou. Era um sonho, um círculo se fechando. Ele enfiou a mão no bolso para pegar o celular e ligar para seu assistente, Arthur. Seus dedos encontraram apenas o contorno liso de um aparelho antigo, um modelo simples que ele usava por hábito. A tela estava preta, sem bateria. Uma risada seca escapou de seus lábios. O homem que possuía uma das maiores empresas de tecnologia do mundo não conseguia fazer uma simples ligação. Ele olhou para a concessionária. O desejo de simplesmente entrar, apontar para o carro e comprá-lo era quase uma necessidade física. Ele se levantou, a decisão tomada. Ele não precisava de Arthur. Ele era Benjamin Morgan. Seu nome, ele pensava, deveria ser o suficiente. Atravessou a rua novamente, o corpo esguio movendo-se com uma determinação renovada. Ele não iria desistir de um sonho por causa da ignorância de alguns funcionários. Ele tentaria de novo, com calma, com lógica. Ele só queria ver o carro. Ao empurrar a porta de vidro pela segunda vez, Gustavo o interceptou antes mesmo que pudesse dar um passo para dentro. O jovem vendedor parecia se deliciar com a situação. "Olha só quem voltou", disse Gustavo, a voz alta o suficiente para atrair a atenção de todos novamente. "Acho que o vovô esqueceu a bengala. Ou talvez veio pedir esmola?"
Benjamin o ignorou, tentando contorná-lo. Com licença, filho. Eu só quero falar com a gerente sobre o Stallion 77. Gustavo bloqueou seu caminho, o peito estufado. O Stallion 77? O senhor não tem dinheiro nem para o pneu de uma bicicleta. Por que não vai procurar um lugar para tirar uma soneca? A zombaria era agora um espetáculo. Um casal que antes olhava com desdém, agora ria abertamente. A humilhação estava se tornando entretenimento. Eu não estou pedindo nada, disse Benjamin, sua voz baixa e firme, uma rocha contra as ondas de escárnio. Estou informando que sou um cliente em potencial. Verônica surgiu novamente, o rosto uma máscara de fúria contida. Ela marchou até eles, o som de seus saltos um prenúncio da tempestade. Isso é inacreditável, ela sibilou, o veneno em cada sílaba. Eu não fui clara o suficiente? Sua clareza foi impecável, respondeu Benjamin, sem se alterar. Sua educação, no entanto, deixa a desejar. Eu tenho interesse naquele carro. Verônica soltou uma gargalhada, um som feio e forçado. Interesse? Eu também tenho interesse em comprar uma ilha no Caribe, mas a gente tem que se colocar no nosso lugar, não é mesmo? Ela se inclinou, o rosto a centímetros do dele. Se o senhor não sair desta propriedade em exatamente 1 minuto, eu vou ligar para a polícia e vou garantir que eles o prendam por invasão e perturbação. Fui clara agora? A derrota foi pequena, mas a dor foi aguda. Ele foi expulso não uma, mas 2 vezes. A ameaça de prisão pairava no ar. Ele olhou para o carro vermelho uma última vez. O símbolo de seu sonho, agora manchado pela feiura daquele momento. Ele se virou e saiu, o riso de Gustavo seguindo-o como um cão raivoso. Sentado no banco da praça novamente, o peso de décadas pareceu desabar sobre seus ombros. A voz de Verônica se misturou com a do investidor que o traiu anos atrás. Gente como você não pertence a este mundo. A gente tem que se colocar no nosso lugar. As mesmas palavras, as mesmas faces do preconceito. Uma dúvida fria e insidiosa começou a se infiltrar em sua mente. Talvez eles estivessem certos. Talvez ele estivesse velho demais para isso. O que ele estava tentando provar? Ele já tinha tudo. Dinheiro, poder, um império que funcionava sem ele. Por que se submeter a essa humilhação por um pedaço de metal, por uma memória? A imagem de Sarah, sorrindo naquela garagem empoeirada, surgiu em sua mente. Ela não acreditaria em um homem que desistia. Mas a dor daquele desprezo público era real, era corrosiva. Ele sentiu o impulso de simplesmente ir embora, pegar um táxi, voltar para sua cobertura silenciosa e esquecer que aquele dia sequer aconteceu. Esquecer o carro, o sonho, a promessa. Seria tão fácil. A paz em troca de um pouco de orgulho ferido. Ele fechou os olhos, o conflito rugindo dentro dele. Desistir ou lutar? Ir embora e manter sua paz ou ficar e enfrentar a tempestade? Ele se lembrou da promessa que fez a si mesmo, no ponto mais baixo de sua vida. Nunca mais ser diminuído. Desistir agora seria trair aquele jovem que jurou se reerguer. Seria deixar que Verônica e Gustavo vencessem. Seria apagar a memória de Sarah com um ato de covardia. A hesitação durou apenas um batimento cardíaco. Ele abriu os olhos. A dúvida se foi, substituída por um gelo cortante. Eles não o viam como um cliente. Eles não o viam como um homem. Eles o viam como um problema. E Benjamin Morgan era excelente em resolver problemas. A luta não seria mais pelo carro, seria por algo muito maior. Ele não iria embora. Ele não iria lutar nos termos deles. Ele iria mudar o jogo. Completamente. Benjamin não se moveu do banco. Ele apenas observava, uma estátua de paciência em meio ao fluxo apressado da cidade. Ele sabia que não poderia vencer entrando pela porta. Então, ele esperaria. Dentro da concessionária, Gustavo se sentia o herói do dia.
Ele se pavoneava pelo salão, contando sua versão da história para quem quisesse ouvir, pintando Benjamin como um velho louco e importuno. Vocês tinham que ver, ele dizia a um grupo de vendedores mais jovens que o olhavam com admiração. O cara achava que ia entrar aqui com aquelas roupas e comprar um Stallion. Tive que colocar ele no lugar dele. Verônica, de seu escritório com paredes de vidro, observava com aprovação. Gustavo era agressivo, mas eficaz. Ele mantinha a imagem de exclusividade da loja. Para ela, clientes não eram pessoas, eram extratos bancários ambulantes. Quem não se encaixava no perfil era lixo a ser varrido para fora. Benjamin decidiu fazer uma última tentativa, não de entrar, mas de entender. Ele se levantou e caminhou lentamente até a vitrine, parando do lado de fora, olhando para o carro vermelho. Ele não tentou abrir a porta, apenas ficou ali, as mãos nos bolsos, um observador silencioso. Gustavo o viu. A oportunidade de se exibir mais uma vez era irresistível. Ele saiu da concessionária, um sorriso presunçoso no rosto. Admirando o que nunca poderá ter, vovô, ele provocou, a voz alta para que os pedestres na calçada pudessem ouvir. É bonito, não é? Custa mais do que o senhor vai ganhar em 10 vidas. Benjamin permaneceu em silêncio, o olhar fixo no carro. Sua calma parecia irritar Gustavo ainda mais. Sabe, a gente tem um programa de financiamento, continuou o vendedor, o sarcasmo pingando de cada palavra. Talvez, se o senhor juntar a aposentadoria dos próximos 200 anos, a gente consiga te aprovar para comprar o pneu dianteiro esquerdo. A dignidade de Benjamin era uma muralha. Ele não se alterava, não respondia. Ele apenas absorvia, catalogando cada insulto, cada olhar de desprezo. A plateia passiva na calçada desviava o olhar, desconfortável, mas ninguém dizia uma palavra. A falta de reação de Benjamin enfureceu Gustavo. Ele precisava de uma vitória mais clara. Ele voltou para dentro da loja e chamou outro vendedor, um rapaz chamado Léo, que idolatrava o estilo agressivo de Gustavo. Vem cá, Léo, vamos ensinar uma lição de economia para o nosso amigo aqui. Os dois saíram. Agora eram 2 contra 1. A dinâmica mudou. A humilhação, antes um ato solo, tornou-se um dueto. Meu colega aqui, Léo, estava justamente me dizendo, começou Gustavo, que talvez o problema não seja o preço. Talvez o senhor não tenha nem onde guardar um carro desses. Mora debaixo da ponte? Léo riu, uma risada nervosa, mas cúmplice. É, Gustavo, e a cor vermelha talvez seja muito chamativa. A gente tem uns modelos mais discretos, em miniatura. Talvez combine mais com o seu orçamento. Um cliente rico que estava saindo da loja parou para assistir ao show. Ele usava um terno de linho branco e um chapéu panamá. Ele olhou para Benjamin de cima a baixo e disse, com a voz arrastada de quem nunca ouviu um não. Francamente, Verônica, ele gritou para a gerente que observava da porta. Não acredito que vocês permitam que esse tipo de gente suje a calçada da sua loja. Isso afeta a imagem da marca. A humilhação agora era coletiva. O desprezo de Gustavo havia recrutado aliados. A plateia na calçada, antes passiva, agora tinha um líder. Alguns sorrisos maldosos começaram a aparecer. O constrangimento se transformou em zombaria aberta. Benjamin estava completamente isolado. Foi então que ele decidiu que o silêncio não era mais uma opção. Era hora de um respiro, uma tentativa de recuperar o terreno perdido. Ele se virou, não para Gustavo ou Léo, mas para o cliente de terno branco. Sua voz, quando veio, era surpreendentemente forte, carregada de uma autoridade que fez todos pararem por um instante. Senhor, disse Benjamin, a imagem de uma marca não é definida pela calçada, mas pelo caráter das pessoas que a representam. E o que vejo aqui é uma total falta dele. Ele então se virou para Gustavo. E você, jovem?
Um bom vendedor vende um carro. Um vendedor excepcional vende um sonho. Você não consegue vender nem respeito. Por 30 segundos, um silêncio atordoado tomou conta da cena. A confiança inesperada de Benjamin, a precisão de suas palavras, pegou todos de surpresa. Gustavo ficou sem resposta, a boca ligeiramente aberta. O cliente de terno branco franziu a testa ofendido. Por um breve momento, pareceu que Benjamin havia virado o jogo. Parecia que a dignidade venceria. Mas então, Verônica, que assistira a tudo com uma fúria crescente, decidiu que era o suficiente. Ela marchou pela calçada, o rosto vermelho de raiva. Ela não seria desafiada em sua própria loja. "Chega!" ela gritou, a voz estridente. Ela esmagou a pequena vitória de Benjamin com uma brutalidade calculada. "Caráter, respeito. O senhor vem aqui, um ninguém, um zero à esquerda, e ousa falar de caráter para os meus clientes e meus funcionários?" Ela se aproximou até que seu rosto estivesse a centímetros do dele. "O senhor não tem nada. Não é nada. É apenas um velho sujo tentando chamar a atenção." A intervenção de Verônica quebrou o encanto. A multidão, antes hesitante, agora tinha a permissão da autoridade máxima para liberar seu desprezo. Os risos voltaram, mais altos e mais cruéis. Verônica não havia terminado. Ela queria a aniquilação total. Ela queria que ele fosse esmagado, que sua alma fosse ferida de uma forma que ele nunca esquecesse. "Você quer tanto ver o que tem aqui dentro?" ela disse, um brilho perverso nos olhos. Ela entrou na loja e voltou com um copo de água de uma mesa de café. Todos observavam, sem entender. Ela caminhou até a beira da calçada, perto de onde Benjamin estava. E então, deliberadamente, ela virou o copo e derramou a água no chão de cimento, a poucos centímetros dos sapatos gastos dele. A água formou uma poça suja. "Pronto", disse ela, a voz gotejando veneno. "Agora o chão está sujo. Combina com você. Agora, por favor, saia, antes que eu tenha que limpar a minha calçada de verdade." O ato foi tão mesquinho, tão pessoal e tão devastadoramente humilhante que o ar pareceu ser sugado da rua. Não havia resposta para aquilo. Nenhuma palavra poderia consertar a brutalidade daquele gesto. Os risos pararam, substituídos por um silêncio chocado e desconfortável. Gustavo e Léo olharam para o chão, subitamente envergonhados. O cliente de terno branco pigarreou e se afastou rapidamente. Benjamin ficou parado, olhando para a poça d'água. Ele não olhou para Verônica. Não olhou para ninguém. Ele estava completamente sozinho, abandonado no meio de uma multidão. A humilhação era absoluta. Ele se virou lentamente e começou a se afastar, cada passo pesado com a dor do desprezo. O erro estava selado. Benjamin não foi longe. Ele parou no mesmo banco de praça de antes, mas desta vez ele não se sentou para observar. Ele se sentou porque suas pernas pareciam fracas, incapazes de carregá-lo para mais longe da cena de sua aniquilação. O sol da tarde começava a descer, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas Benjamin não via a beleza. Ele via apenas a poça d'água suja na calçada, um reflexo distorcido de sua própria imagem aos olhos daquelas pessoas. A humilhação não era mais uma ferroada, era um peso esmagador em seu peito, dificultando a respiração. O impulso de ir embora, de fugir, voltou com força total. Para que continuar? Ele pensou. Ele era Benjamin Morgan, um nome sussurrado com reverência em salas de reuniões ao redor do mundo. Mas ali, naquela calçada, ele era apenas um velho negro e sujo. O que a vitória significaria? Demitir alguns funcionários ignorantes? Comprar um carro? Parecia tão pequeno, tão insignificante diante da dor profunda daquele momento. Talvez fosse melhor apenas esquecer. Voltar para casa, para o silêncio de sua cobertura e deixar o mundo continuar com sua feiura. A desistência era um sedativo tentador.
prometendo o alívio imediato da dor. Ele quase se entregou. Quase se levantou para pegar um táxi e apagar aquele dia de sua memória. Então, em um gesto quase inconsciente, sua mão foi até o bolso interno de seu casaco. Seus dedos encontraram o couro macio e gasto de sua velha carteira. Ele a abriu. Dentro, atrás de um compartimento de plástico amarelado pelo tempo, havia uma fotografia. Era uma foto pequena, desbotada, com as bordas dobradas. Nela, uma jovem Sarah sorria, os olhos cheios de vida, em frente à fachada da primeira oficina deles, a Morgan Filhos, embora eles nunca tivessem tido filhos. O nome era uma promessa de futuro, de legado. Ele se lembrou do dia em que a foto foi tirada. Um cliente reclamou que a graxa em suas mãos havia sujado a nota de pagamento. Benjamin se sentiu humilhado, mas Sarah o puxou para o lado e disse: "Nunca se envergonhe do trabalho de suas mãos, Ben. É com essa graxa que estamos construindo nossos sonhos." Olhar para aquela foto, para aquele sorriso inabalável, foi como um sopro de vida em seus pulmões. Desistir não era apenas uma traição a si mesmo, era uma traição a ela, a memória de tudo o que construíram juntos a partir daquela graxa e daquele sonho. A dor da humilhação ainda estava lá, mas agora outra coisa queimava mais forte, a chama da promessa. Ele não podia deixar que a ignorância de Verônica definisse o legado de Sarah. Ele não podia deixar que o desprezo de Gustavo apagasse o orgulho daquelas mãos calejadas. A decisão se solidificou, não como gelo, mas como aço. Ele não iria embora. Ele não iria esquecer. Ele iria lutar. Ele guardou a carteira com um cuidado reverente. O celular antigo estava morto, inútil, mas Benjamin Morgan nunca confiava em um único plano. Ele enfiou a mão no outro bolso, um bolso secreto costurado no forro de seu casaco, e tirou um pequeno objeto. Era um celular descartável, um burner phone, simples e pré-pago, que ele sempre carregava para emergências ou para quando queria total anonimato. Ele o ligou. A tela brilhou com uma luz azulada. Havia apenas um número na lista de contatos, sob o nome Anjo da Guarda. Ele apertou o botão de chamada. O telefone tocou apenas uma vez antes de ser atendido. "Senhor Morgan." A voz do outro lado era jovem, calma e precisa. Era Arthur, seu braço direito, o jovem e brilhante advogado que ele havia tirado de uma favela e transformado em um dos juristas mais temidos do país. Benjamin não perdeu tempo com gentilezas. Sua voz era baixa, mas carregada de um peso metálico. "Arthur, preciso de você. Agora." Houve uma pausa de um segundo. "Onde o senhor está?" "Em frente à concessionária principal da rede Prestige Motors." Outra pausa, desta vez carregada de compreensão. "Entendo. Estou a caminho." "E Arthur?" E acrescentou Benjamin antes de desligar. "Traga os papéis, todos eles. É hora de ativar a Operação Fênix." Do outro lado da linha, Arthur entendeu perfeitamente. Operação Fênix era o codinome que eles haviam dado para a aquisição hostil da rede Prestige Motors, um negócio que vinha sendo negociado em segredo há meses. Arthur olhou para a tela de seu computador. Por uma coincidência que só o destino poderia arranjar, a auditoria final e a transferência de propriedade haviam sido concluídas naquela mesma manhã. A concessionária onde Benjamin estava era a joia da coroa da rede, o principal ativo. Arthur pegou seu tablet. "A caminho, senhor. E tenho boas notícias. A Fênix já renasceu." Menos de 20 minutos depois, um sedã preto, de luxo, mas sem ostentação, parou silenciosamente ao lado do banco da praça. O vidro escuro desceu, revelando o rosto sério de Arthur. Ele não era um advogado comum. Vestido com um terno cinza impecável, sua aparência jovem desmentia a astúcia de um veterano. Ele havia sido o protegido de Benjamin por uma década,
um garoto de inteligência feroz que Benjamin encontrou em um programa de bolsas de estudo e decidiu apadrinhar. Arthur via em Benjamin não um chefe, mas a figura paterna que nunca teve. "Senhor Morgan", disse ele, a voz calma, mas com uma urgência contida. Ele abriu a porta do carro. "Por favor, entre." Benjamin entrou no banco de trás. O interior do carro era um santuário de couro e silêncio, um mundo à parte da humilhação da calçada. Arthur não fez perguntas sobre o que aconteceu. Ele não precisava. Ele conhecia Benjamin bem demais. Ele simplesmente entregou um tablet pesado e de última geração ao seu mentor. No banco ao lado, cuidadosamente dobrado, estava um terno de cachemire azul marinho, uma camisa branca engomada e sapatos de couro italiano. "Acho que o senhor vai querer se trocar", disse Arthur com um leve sorriso. "A ocasião pede." Benjamin pegou o terno. O tecido era macio e poderoso sob seus dedos. Arthur virou-se do banco da frente, seus olhos encontrando os de Benjamin pelo espelho retrovisor. "Está tudo pronto, senhor. A aquisição foi concluída às 9 da manhã. Legalmente, o senhor é o dono de cada tijolo daquela concessionária desde então." Ele fez uma pausa, o sorriso desaparecendo, substituído por uma lealdade fria e afiada. "Vamos destruir o preconceito deles, peça por peça." A promessa de Arthur não era uma bravata, era um fato. No tablet, a primeira tela que se abriu mostrava o organograma completo da Prestige Motors. No topo, o nome do antigo CEO. Abaixo dele, os diretores regionais e, finalmente, os gerentes das principais filiais. O dedo de Arthur deslizou pela tela e ampliou uma caixa. Verônica Almeida, gerente da filial central. Ao lado do nome, um pequeno ícone vermelho piscava. Arthur tocou no ícone. Uma janela se abriu, revelando o histórico de Verônica. 3 processos judiciais de ex-funcionários por assédio moral, todos resolvidos com acordos de confidencialidade. 12 reclamações formais de clientes nos últimos 2 anos, a maioria citando tratamento discriminatório e comportamento arrogante. E o mais condenatório, um relatório interno de auditoria que sugeria que Verônica estava inflando os números de vendas com test drives falsos para bater metas e ganhar bônus maiores. Benjamin olhou para os dados, o rosto impassível. A humilhação que ele sentiu não era um ato isolado de uma funcionária estressada. Era um padrão. Era o sintoma de uma cultura podre que Verônica não apenas permitia, mas incentivava. A raiva fria que sentia antes agora tinha um foco, um alvo. Não era mais pessoal, era estrutural. "E o vendedor?", perguntou Benjamin a voz baixa. Arthur deslizou o dedo novamente. "Gustavo Neves, vendedor júnior, contratado por Verônica há 6 meses. Nenhuma reclamação formal, mas os relatórios de desempenho mostram que ele tem a maior taxa de clientes não qualificados da equipe. Ele espanta mais gente do que atende." Benjamin absorveu a informação em silêncio. Ele não estava mais lidando com um insulto. Estava lidando com uma doença dentro de sua nova empresa. E ele era o médico que precisava cortar a parte infectada antes que ela se espalhasse. O plano em sua mente começou a se formar, não mais sobre vingança, mas sobre cirurgia corporativa. "E qual é o nosso trunfo?", perguntou Benjamin, embora já soubesse a resposta. Arthur sorriu. Ele abriu outro arquivo. Na tela do tablet, surgiu um documento de várias páginas, cheio de jargão legal, mas com um título claro e inequívoco. Contrato de transferência de propriedade e controle acionário entre a Prestige Motors S.A. e a Morgan Holdings Global. E na última página, 2 assinaturas digitais, carimbadas com a data e a hora daquela manhã. Era a prova decisiva, irrefutável. Eles não eram apenas investidores ou acionistas majoritários. Eles eram os donos. O controle era absoluto e imediato.
O antigo dono, o Sr. Ferreira, acreditava que a transação só seria anunciada na próxima semana, explicou Arthur. Ele está completamente no escuro. Para todos naquela loja, ele ainda é o chefe. Excelente, disse Benjamin. Vamos usar isso. O plano se cristalizou. Não seria uma entrada triunfal, seria uma infiltração. Eles não anunciariam sua chegada. Eles deixariam que os próprios atos de Verônica e Gustavo os condenassem. Arthur, quero que você entre primeiro, instruiu Benjamin. Haja como um cliente rico e exigente. Peça para ver o Stallion 77. Grave tudo com o seu celular discretamente. Quero a arrogância deles documentada. E o senhor? Perguntou Arthur. Eu vou entrar alguns minutos depois. Vou dar a eles a chance de se redimirem, ou de se enterrarem de vez. Eles decidiram o momento. O final da tarde, quando a loja estaria mais cheia, o palco montado para uma audiência maior. A armadilha estava pronta. Enquanto Benjamin se trocava no banco de trás do carro, transformando-se do idoso humilhado no bilionário invisível, o celular de Arthur tocou. Era sua assistente. Doutor Arthur, tenho uma informação urgente. Acabei de receber um e-mail da secretária do Sr. Ferreira. Ele está a caminho da concessionária central. Aparentemente, os funcionários organizaram uma festa de despedida surpresa para ele. Ele deve chegar em, no máximo, 15 minutos. O plano perfeito, de repente, tinha uma falha. A presença de Ferreira complicaria tudo. Ele poderia tentar intervir, criar uma cena, contestar a autoridade deles publicamente antes que a poeira baixasse. A revelação precisava ser limpa, cirúrgica. A chegada do antigo dono transformaria a operação em um circo. Arthur olhou para Benjamin pelo espelho. O idoso agora estava impecável em seu terno azul, a personificação do poder silencioso. Senhor, temos um problema. Ferreira está vindo para cá. Benjamin terminou de ajeitar a gravata. Ele olhou para a concessionária, depois para o relógio. A calma em seu rosto era inabalável. Isso não é um problema, Arthur. É uma oportunidade. A plateia acaba de ficar maior. Ele abriu a porta do carro. Não temos mais 15 minutos. Temos que agir agora, antes que a festa comece. A tensão subiu a um nível quase insuportável. O tempo estava se esgotando. O confronto que eles planejaram meticulosamente teria que ser improvisado, acelerado. Benjamin olhou para Arthur, um brilho de aço nos olhos. É agora ou nunca. Se você também acredita que a dignidade não tem preço, deixe sua curtida. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu leio e respondo todos. O tempo, antes um aliado, agora era um inimigo. Cada segundo contava. Dentro do carro, o que era um plano estratégico se tornou uma corrida frenética contra o relógio. Benjamin, agora a imagem da riqueza e do poder, assumiu o comando com uma clareza que só a pressão extrema pode forjar. Arthur, esqueça a entrada suave. Vamos direto ao ponto, disse ele, a voz calma, mas cortante. Ligue para a nossa equipe de TI. Quero acesso total às câmeras e ao sistema de som da concessionária, em 5 minutos. Arthur já estava com o celular no ouvido, transmitindo as ordens em um jargão técnico e rápido. Ative o protocolo Cavalo de Troia. Acesso total, prioridade máxima. O alvo é a filial central da Prestige. Sim, agora. Enquanto Arthur coordenava a tomada digital da loja, Benjamin reunia as peças finais da armadilha. Ele abriu o arquivo do contrato de aquisição no tablet. Com alguns toques, ele preparou o documento para ser exibido em todas as telas da concessionária simultaneamente. Ele não queria apenas contar a verdade. Ele queria que ela fosse inegável, exibida em alta definição para que todos vissem. Ele também encontrou o vídeo da câmera de segurança do prédio em frente, que Arthur havia obtido preventivamente. A cena da humilhação, com Verônica jogando a água no chão, estava lá, clara e condenatória.
Ele a deixou pronta, a primeira bala na agulha. O plano era simples e brutal. Arthur entraria, confrontaria Verônica e Gustavo, e no auge da arrogância deles, Benjamin assumiria o controle dos sistemas da loja, transformando o showroom em um tribunal. A festa surpresa para o senhor Ferreira se tornaria o palco para a queda de Verônica. Eles precisavam escolher o momento perfeito, o ponto de máxima humilhação para o clímax da revelação. TI na linha, senhor, disse Arthur, passando o telefone para Benjamin. Eles têm o controle. Excelente, disse Benjamin ao telefone. Quero que preparem um loop do arquivo de vídeo Evidência A e o documento Contrato Final. Ao meu comando, quero que eles substituam todo o conteúdo de marketing nas telas, e o áudio também. Cortem a música ambiente e transmitam o som do vídeo. Entendido? A confirmação veio do outro lado da linha. A armadilha digital estava montada. Eles saíram do carro. Benjamin, com seu terno impecável, e Arthur, com a confiança de quem carrega a verdade no bolso. Eles caminharam em direção à entrada principal, não mais como um idoso humilhado e seu advogado, mas como o novo dono e seu executor. No entanto, o destino ainda tinha um último obstáculo para jogar em seu caminho. Ao se aproximarem da porta de vidro, viram Verônica instruindo 2 seguranças robustos. Ela gesticulava, o rosto contorcido de raiva, apontando para a rua. E se aquele velho maluco tentar entrar de novo, vocês o removem. Usem a força se for preciso. Não quero ele nem na calçada. Fui clara? Os seguranças assentiram, cruzando os braços e se postando como estátuas na entrada. O acesso pela porta da frente estava mais uma vez bloqueado. A ironia era palpável. O dono do prédio estava sendo barrado na própria porta. Por um instante, a frustração ameaçou tomar conta. O tempo estava se esgotando. O senhor Ferreira poderia chegar a qualquer momento. Arthur se inclinou para Benjamin. A entrada de serviço, nos fundos, é a nossa única chance. Benjamin concordou com um aceno de cabeça. A improvisação era agora a única estratégia. Eles recuaram para a sombra da rua e deram a volta no quarteirão. A entrada de serviço era uma porta de metal sem identificação em um beco sujo, o oposto do glamour da fachada. Um funcionário da manutenção, vestindo um macacão manchado de graxa, estava fumando um cigarro do lado de fora. Ele olhou para os 2 homens de terno com desconfiança. O beco é sem saída, senhores. Arthur se adiantou. A autoridade em sua voz era inquestionável. Precisamos entrar. Assunto da diretoria. O funcionário riu. Diretoria? Eles não entram por aqui. A entrada principal é lá na frente. Arthur tirou o celular do bolso. Ele não mostrou uma identidade. Ele mostrou poder. Ele discou um número. Estou na entrada de serviço da filial central. Há um funcionário aqui que está se recusando a nos dar acesso. Qual o nome dele? Arthur olhou para o crachá do homem. Márcio. Sim, Márcio. Por favor, informe ao Márcio que o novo chefe de segurança da Morgan Holdings gostaria de ter uma palavra com ele sobre sua cooperação. O rosto de Márcio empalideceu. Morgan Holdings. O nome era desconhecido, mas o tom de Arthur era aterrorizante. Seu cigarro caiu no chão. Ele rapidamente pegou um molho de chaves e abriu a porta. Desculpe, senhor. Eu não sabia. Podem entrar. Eles entraram. O corredor dos fundos era escuro e cheirava a produtos de limpeza. Era o submundo da concessionária, o lugar que os clientes nunca viam. Eles estavam dentro. A armadilha estava montada. O último obstáculo havia sido superado. Eles caminharam pelo corredor, o som abafado da música e das conversas do showroom ficando cada vez mais alto. Eles pararam em uma porta que dava para o salão principal. Benjamin colocou a mão no ombro de Arthur. Deixe a festa começar, ele sussurrou. Nós seremos a surpresa. A porta se abriu para um cenário de celebração. Balões prateados e dourados flutuavam perto do teto, e uma faixa improvisada com as palavras Sentiremos sua falta, senhor. Ferreira! Estava pendurada torta entre 2 colunas.
Funcionários e alguns clientes VIPs se reuniam em pequenos grupos, rindo e conversando, taças de champanhe nas mãos. No centro de tudo, Verônica e Gustavo eram os mestres de cerimônia não oficiais. Eles haviam acabado de receber a notícia de que o Sr. Ferreira estava a minutos de distância e a adrenalina da surpresa os deixava eufóricos. Verônica, em particular, estava no auge de seu poder. Ela se sentia intocável. Com a iminente aposentadoria de Ferreira, ela se via como a sucessora natural, a nova rainha daquele pequeno império de luxo. Ela ergueu a taça, chamando a atenção de todos. "Amigos, colegas!" ela começou, a voz ressoando com uma confiança arrogante. "Hoje nos despedimos de um líder, o Sr. Ferreira, mas também celebramos o futuro. Um futuro onde a marca Prestige continuará a ser sinônimo de excelência, exclusividade e, acima de tudo, padrão." Ela fez uma pausa, olhando ao redor do salão. "Hoje mesmo, tivemos um pequeno incidente que reforça a importância de manter esse padrão. Tivemos que lidar com um elemento indesejado, alguém que não entende o que significa pertencer a este mundo." Ela sorriu, um sorriso cúmplice para Gustavo. "Mas nós lidamos com isso, porque aqui nós protegemos nosso ambiente. Nós garantimos que apenas as pessoas certas desfrutem do que temos a oferecer. Certos tipos de pessoas simplesmente não entendem o que é classe, e é nosso dever lembrá-los gentilmente de seu lugar." A frase foi recebida com alguns acenos de concordância e risos abafados. Verônica se sentia triunfante. Mal sabia ela que cada palavra arrogante era mais um prego em seu próprio caixão. Aquela frase, lembrá-los gentilmente de seu lugar, ecoaria em seus pesadelos. Foi nesse exato momento que as luzes do showroom piscaram uma vez e depois diminuíram ligeiramente. A música ambiente, um jazz suave, foi abruptamente cortada, substituída por um silêncio pesado e expectante. Todas as telas da concessionária, que antes exibiam vídeos promocionais de carros velozes em estradas sinuosas, ficaram pretas. Por um segundo, todos pensaram que era uma queda de energia. Verônica franziu a testa, irritada com a interrupção. O que diabos está acontecendo com a energia? Então, as telas ganharam vida. Mas não com os logotipos da Prestige Motors. O que apareceu foi um vídeo granulado, filmado de um ângulo alto do outro lado da rua. A imagem mostrava a calçada em frente à loja. Mostrava Gustavo e Léo zombando de um idoso. Mostrava o cliente de terno branco gritando para Verônica. E então mostrava Verônica em close-up, caminhando deliberadamente e jogando um copo d'água no chão, perto dos pés de Benjamin. O áudio, captado pelo microfone sensível de Arthur, era cristalino. A voz de Verônica: "Agora o chão está sujo. Combina com você?" ecoou pelo sistema de som da concessionária, enchendo o salão silencioso. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. As pessoas olhavam da tela para Verônica, cujos rosto havia perdido toda a cor. Ela parecia um fantasma, a taça de champanhe tremendo em sua mão. Gustavo ficou paralisado, a boca aberta em choque. Antes que alguém pudesse processar completamente o que estava vendo, o vídeo foi substituído por um documento, um contrato. E no topo, em letras garrafais, o título: Contrato de transferência de propriedade e controle acionário entre a Prestige Motors S.A. e a Morgan Holdings Global. O documento rolou para baixo, revelando a última página. A assinatura do Sr. Ferreira e, ao lado dela, a assinatura de Benjamin Morgan, o novo proprietário. Verônica gaguejou, a voz um sussurro rouco. Isso é uma farsa, é alguma montagem, segurança." Mas os seguranças estavam tão chocados quanto todos os outros. Foi então que Benjamin e Arthur emergiram do corredor dos fundos, parando na borda do salão. Benjamin, em seu terno impecável, era a imagem do poder.
Arthur, ao seu lado, segurava o tablet como um cetro. Farsa, senhora Almeida, disse Arthur, a voz calma, mas amplificada pelo silêncio mortal. Ele tocou no tablet. Nas telas, o vídeo da humilhação foi substituído por uma foto em alta resolução de Benjamin. Abaixo da foto, uma biografia curta. Benjamin Morgan, fundador e CEO da Morgan Holdings Global. Patrimônio líquido estimado $50 bilhões. O queixo de Verônica caiu. Seus olhos se arregalaram em puro terror, enquanto ela olhava do bilionário na tela para o idoso que ela havia humilhado. Eram a mesma pessoa. A realização a atingiu com a força de um trem. Não, não pode ser, ela sussurrou. Gustavo, por sua vez, parecia que ia desmaiar. Ele olhava para Benjamin com um horror abjeto, o rosto pálido e suado. O mundo deles, construído sobre arrogância e exclusividade, estava rachando em suas fundações. A festa havia acabado, o julgamento havia começado. O silêncio que se seguiu à revelação não foi um silêncio vazio. Foi um vácuo denso e pesado, onde cada pessoa no salão reprocessava os eventos do dia sob uma nova e terrível luz. O primeiro som foi o de uma taça de champanhe escorregando de uma mão trêmula e se estilhaçando no chão de mármore. O barulho agudo quebrou o feitiço. O silêncio se transformou em um murmúrio baixo, uma onda de sussurros que cresceu rapidamente. É ele. Meu Deus, é o Benjamin Morgan. Eu não acredito. Os celulares, antes guardados nos bolsos, emergiram como vagalumes em uma noite escura, todos apontados para a cena, gravando a queda em tempo real. A reação da plateia foi uma cascata de mudanças de lealdade. O cliente de terno branco, que havia zombado de Benjamin na calçada, foi o primeiro a recuar. Ele literalmente deu um passo para trás, tentando se misturar com a multidão, o rosto uma máscara de pânico, enquanto tentava se distanciar de Verônica, como se a proximidade pudesse incriminá-lo. Léo, o jovem vendedor que havia rido junto com Gustavo, agora olhava para seu mentor com uma expressão de traição e medo, afastando-se lentamente dele. Os outros vendedores, que antes admiravam a audácia de Verônica, agora a olhavam com uma mistura de horror e desprezo. Eles não estavam apenas chocados, estavam com medo. Medo de serem associados a ela, de serem arrastados para o fundo do poço junto com ela. A plateia, que horas antes havia sido cúmplice passiva ou ativa da humilhação, agora se tornara um júri unânime e hostil. Os olhares que antes eram de desdém para Benjamin, agora eram de fúria para Verônica. Ela estava completamente isolada, uma ilha de terror no meio de um mar de condenação. Em uma tentativa desesperada de salvar a si mesma, ela se virou para a multidão, os braços abertos em súplica. Vocês não entendem? Ele parecia um... Mas ela não conseguiu terminar a frase. Ninguém a ouvia. Os murmúrios se transformaram em acusações abertas. Como você pôde? Gritou uma mulher. Vergonha! Gritou outro homem. A festa surpresa havia se tornado um linchamento social, e Verônica era o alvo. No auge do caos, a porta principal se abriu. O senhor Ferreira, um homem de cabelos brancos e sorriso amável, entrou gritando, surpresa! Apenas para parar abruptamente, o sorriso congelando em seu rosto ao testemunhar a cena. Ele viu as telas, o rosto de Benjamin Morgan e a expressão de puro pânico em Verônica. Ele entendeu tudo em um instante. Verônica viu Ferreira e, em um último ato de desespero, correu em sua direção. Senhor Ferreira, graças a Deus, o senhor precisa me ajudar. Há um engano terrível. Ferreira olhou para ela, depois para Benjamin, que permanecia calmo e imóvel do outro lado do salão. A decepção no rosto do velho CEO era profunda. O único engano aqui, Verônica, foi a minha confiança em você. Ele se afastou dela como se ela estivesse doente. Foi a gota d'água. A queda de Verônica foi espetacular.
Ela tentou um último recurso: a negação. Eu não fiz nada. Aquele vídeo é falso. Eu exijo ver meu advogado. Benjamin deu um passo à frente. Sua voz, quando falou, não era alta, mas cortou o barulho como uma lâmina. Senhora Almeida, o seu advogado terá muito trabalho. Não apenas com a sua demissão por justa causa, que é o menor de seus problemas, mas também com as acusações de fraude que minha equipe de auditoria descobriu esta manhã. Ele fez uma pausa, deixando o peso da palavra fraude assentar. E quanto ao vídeo, nós temos o testemunho de cada pessoa nesta sala que assistiu à sua performance, ao vivo. O rosto de Verônica desmoronou. A negação deu lugar ao pânico puro. Ela olhou ao redor, procurando uma saída, uma rota de fuga. Seus olhos se fixaram na porta dos fundos pela qual Benjamin havia entrado. Ela começou a correr, desajeitadamente, os saltos torcendo em sua fuga desesperada. Mas os dois seguranças, os mesmos que ela havia instruído a barrar Benjamin, agora se moviam para bloquear seu caminho, seus rostos impassíveis. Ela estava encurralada. Gustavo, por outro lado, escolheu um caminho diferente. Ele caiu de joelhos, literalmente. Ele se arrastou pelo chão em direção a Benjamin, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor Morgan, por favor, me perdoe. Eu sou jovem, eu fui estúpido. Eu só estava seguindo ordens. Por favor, não destrua minha vida. Benjamin olhou para o jovem vendedor ajoelhado a seus pés. Ele não sentiu raiva, nem pena. Sentiu apenas um vazio. Ele passou por Gustavo como se ele não existisse, sem dizer uma palavra. O silêncio foi mais condenatório do que qualquer grito. Ele caminhou até o centro do salão, o epicentro do caos que ele havia criado. Ele se aproximou de Verônica, que agora chorava silenciosamente, encurralada pelos seguranças. Ele não falou com ela. Ele se virou para Arthur. Arthur, inicie os procedimentos de demissão para a senhora Almeida e o Sr. Neves. E ofereça a posição de gerente interino ao Márcio da manutenção. Ele parece ser o único aqui que sabe como abrir uma porta para as pessoas certas. Ele então olhou para o Stallion 77, o carro vermelho que havia iniciado tudo aquilo. Ele tirou um cartão do bolso e o entregou a Arthur. Venda este carro. Doe 100% do valor para a instituição de caridade que Sara e eu fundamos, a de bolsas de estudo para jovens de baixa renda. Ele não celebrou, não sorriu. Ele apenas respirou fundo, o primeiro suspiro verdadeiramente livre do dia. Ele se virou e caminhou em direção à saída, o mar de pessoas se abrindo para ele. O silêncio pós-batalha era ensurdecedor. A guerra havia acabado. Benjamin não olhou para trás. Ele atravessou a porta de vidro da concessionária e parou na calçada, no exato local onde horas antes sua dignidade havia sido atacada. O ar da noite estava frio, mas limpo. Ele respirou fundo, o oxigênio enchendo seus pulmões como se fosse a primeira vez. O caos dentro da loja, os sussurros, os flashes dos celulares, tudo parecia um eco distante. O som de um mundo ao qual ele não pertencia mais. Ele não sentia a euforia da vitória, nem a satisfação da vingança. Sentia apenas um profundo e exaustivo alívio, como um soldado que finalmente chega em casa depois de uma longa guerra. Arthur saiu logo depois, parando ao seu lado. O jovem advogado, normalmente tão composto, tinha um brilho de admiração nos olhos. Foi poético, Sr. Morgan. Benjamin apenas acenou com a cabeça, o olhar perdido no fluxo de carros que passava na rua. Ele não precisava de palavras. O silêncio entre eles era de total compreensão. O carro está esperando, senhor, disse Arthur, gesticulando para o sedã preto que os aguardava. Benjamin caminhou até o veículo, entrou no banco de trás e fechou a porta, deixando para trás não apenas uma concessionária em crise, mas também os fantasmas de uma antiga humilhação.
Enquanto o carro se afastava, ele viu pelo vidro traseiro a chegada de uma viatura da polícia, suas luzes azuis e vermelhas pintando a fachada da loja em tons de escândalo. Ele fechou os olhos. A justiça, ele pensou, às vezes só precisa de um empurrão. Dias depois, o contraste entre as duas realidades era gritante. Em uma cena rápida e sem glamour, vemos Verônica. Ela não está em um escritório com paredes de vidro, mas em uma pequena sala de espera de uma agência de empregos. Ela usa roupas simples, o cabelo preso sem cuidado. Seu nome é chamado e ela se levanta, o rosto cansado e desprovido da antiga arrogância. Ela não é mais a rainha de um castelo de luxo. É apenas mais uma pessoa na fila, sua história uma nota de rodapé nos classificados de emprego. A narrativa não se deleita em seu sofrimento, apenas constata com frieza a consequência de seus atos. Em um contraste deliberado, a cena corta para Benjamin. Ele não está em uma sala de reuniões ou em sua cobertura luxuosa. Ele está de volta à sua primeira paixão. A Morgan & Filhos, a oficina original, nunca foi vendida. Ele a manteve como um santuário, um hobby. Agora o vemos lá, vestindo um macacão, as mãos cobertas de graxa, exatamente como Sarah o amava. Ele está debruçado sobre o motor de um carro clássico, um modelo antigo que ele está restaurando pessoalmente. O som de uma chave de boca apertando um parafuso é a única música no ambiente. Ele não está construindo um império, está consertando uma máquina. E em cada peça que ele limpa e ajusta, ele parece estar se consertando também. Um jovem, um dos bolsistas da Fundação de Sarah, trabalha ao seu lado, aprendendo o ofício. Benjamin lhe ensina não apenas sobre motores, mas sobre paciência e precisão. Ele sorri, um sorriso genuíno, tranquilo, que não aparecia em seu rosto há muito tempo. Ele não está mais provando seu valor para o mundo. Ele está simplesmente vivendo, encontrando alegria no trabalho de suas próprias mãos. A riqueza não está nos bilhões em sua conta bancária, mas na graxa sob suas unhas. Uma semana depois, ocorre o teste final, o momento que prova que a transformação de Benjamin é real e duradoura. Ele está na oficina, polindo o paralama do carro restaurado, quando um jovem entregador entra apressado, carregando uma caixa pesada. O rapaz, nervoso e sobrecarregado, tropeça. Para se equilibrar, ele se apoia no carro clássico e a fivela de metal de seu cinto arranha a pintura recém-polida, deixando um risco branco e feio na lataria azul profundo. O som do metal arranhando o metal parece ecoar na oficina silenciosa. O jovem entregador congela. O terror toma conta de seu rosto. Ele olha para o arranhão, depois para Benjamin, os olhos arregalados de pânico. Ele sabe o valor daquele carro. Ele espera gritos, demissão, um processo. Ele espera a fúria de um homem rico cujo brinquedo foi quebrado. Benjamin se aproxima lentamente. Ele olha para o arranhão, um defeito visível em sua obra-prima. Ele passa o dedo sobre a marca, o rosto impassível. O jovem começa a gaguejar. Senhor, eu sinto muito, eu não vi, eu posso pagar, eu juro. Eu trabalho o resto da minha vida se for preciso. Benjamin levanta o olhar do arranhão e o fixa no rosto apavorado do rapaz. A cena espelha o início de sua jornada. Um jovem assustado diante de uma figura de autoridade esperando a punição. Mas Benjamin não é mais o homem que precisa provar seu poder. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não está em punir, mas em perdoar. Ele sorri, um sorriso caloroso e paternal. Filho, ele diz, a voz suave, está tudo bem, é só metal, metal a gente conserta. Ele coloca a mão no ombro do jovem. O importante é, você está bem? Não se machucou? O jovem, chocado com a compaixão inesperada, apenas consegue assentir, as lágrimas de alívio brotando em seus olhos. Naquele ato simples de graça, Benjamin prova sua transformação.
Ele não apenas derrotou seus algozes, ele derrotou o fantasma da humilhação dentro de si mesmo. Ele finalmente entendeu o que Sara sempre soube. A dignidade não está no que você possui, mas em como você trata as pessoas. A história de Benjamim nos mostra uma verdade poderosa. O verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, em suas roupas ou na cor de sua pele. Está em seu caráter, em sua resiliência e na dignidade com que enfrenta o mundo, mesmo quando o mundo é cruel. Ele foi humilhado, diminuído e descartado, mas se recusou a deixar que o preconceito dos outros definisse quem ele era. Ele nos lembra que a maior vingança não é destruir quem nos feriu, mas construir uma versão melhor de nós mesmos, uma versão que escolhe a compaixão em vez da raiva, a graça em vez do rancor. A jornada dele, da calçada da humilhação à oficina da redenção, é um testemunho do espírito humano. Se essa história tocou o seu coração, se você também acredita que a dignidade é a nossa posse mais valiosa, então eu peço que você faça parte da nossa comunidade. Não queremos apenas que você assista, queremos que você participe. Deixe um comentário abaixo com uma única palavra: dignidade. Vamos encher os comentários com essa palavra para mostrar ao mundo que ainda acreditamos no respeito e na bondade. Cada comentário é um voto de esperança. E se você conhece alguém que já se sentiu pequeno, invisível ou julgado injustamente, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para lembrar da nossa força. Sua partilha pode ser a luz que alguém está precisando ver hoje. Por fim, se você deseja mais histórias como a de Benjamim, histórias que nos inspiram, nos desafiam e nos fazem acreditar em um mundo melhor, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações. Temos um compromisso com você: trazer narrativas que importam, que têm alma e que nos conectam. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está se juntando a um movimento de pessoas que acreditam no poder das histórias para mudar o mundo, um coração de cada vez. Muito obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada conosco.